trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Desta vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Graça e paz de Jesus Cristo, amém? Queria ler um texto com vocês hoje, nessa noite, recordando aqui o nosso querido Daniel, no capítulo 9, né? Daniel foi um homem de Deus que me surpreende muito pela sua... ele foi um escolhido de Deus, né? Porque ele vivia na casa real, né? Era um daqueles que viviam na casa real e que, né, na época da Babilônia, que quando Nabucodonosor invadiu Israel, levou ele como um prisioneiro, vamos dizer assim, né? Como um daqueles que foram deportados do seu próprio país para ser lá na Babilônia, poder continuar a sua vida na Babilônia, mas servindo ao rei Nabucodonosor. E o Daniel, né, ele era uma pessoa que não era assim uma pessoa simples, né? Aqui diz no capítulo 1, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. Levou para quem? Para a casa do Deus de Nabucodonosor, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nabucodonosor tinha um propósito, quando ele entrava nas nações e destruía as nações, de trazer algumas pessoas para servir a ele. Principalmente pessoas que eram arquitetos, pessoas mais inteligentes, pessoas que tinham um preparo. E no versículo 3 aí começa a história de Daniel, né? E deu ordem a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutores em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Isso é um costume também que foi dado para Alexandre Magno, tipo você discipular, né? Trazer pessoas que são nobres, de nobres nascimento, pessoas de bom conhecimento, para poder usar no seu reino, né? Usar essas pessoas para trabalhar para eles, porque eram pessoas que interessavam para eles.
E Daniel, né, manos, foi um desses que foi deportado e estava. Mas Daniel, ele tinha uma convicção muito grande. Mesmo indo para a casa do Deus, né, que lógico, o tesouro, ele levou ele para a casa de Nabucodonosor, onde tinha o Deus dele, onde tinha todo o tesouro, quer dizer, mostrou as riquezas, mostrou assim, se você me servir, você vai ser aqui bem sucedido, eu vou te dar tudo, vou te dar melhor comida, vou te dar melhor bebida, vou te dar as mulheres, vou te servir muito bem. Você não pensa que você está vindo para um lugar pior, não, está vindo para um lugar melhor. Mas Daniel, amados, era uma pessoa que não se contaminava com as iguarias e nem com o tesouro do rei da qual ele foi. Ele tinha a nação dele não somente no seu coração, mas ele tinha o Deus da nação dele. Ele tinha um histórico dentro dele. Amém, queridos? É uma coisa importante você ter um histórico dentro de você, né? Porque Deus não é variação de mudanças, não tem essas mudanças. Deus é Deus. Ele é o único Deus, ele é o único verdadeiro. Se eu tenho o histórico desse Deus dentro de mim, eu não quero perder nunca esta base sólida que faz e alimenta a minha fé. Então Daniel tinha essa coisa, você podia levar ele para onde for, né? Para onde quisesse levasse Daniel, ele nunca ia mudar, porque o histórico de Deus está dentro dele. Isso é muito importante, amados. Nós temos o histórico de Deus dentro de nós. O histórico não é somente a fé. Lógico que a fé é impossível agradar a Deus, mas o histórico do conhecimento, o histórico da experiência, o histórico que conduz, que traz com você muitas bagagens, que você abrindo o seu coração, ali você vê o seu Deus. Amém, querido? Abrindo o seu coração no sentido de leve, não é um coração somente esse coração carnal, é um coração espiritual, é um coração que traz a sua essência, né? Como o perfume que está em pequenos frascos, né? Que é aquela essência que não importa, a essência que vale, que dá o perfume correto, o perfume que cresce. Então é uma coisa muito importante a gente ter essa noção de que Deus quer de nós, o que Ele quer fazer conosco. Hoje eu falei da campanha, e justamente foi esse aspecto de fazer uma campanha, mas a campanha não vai ficar com você toda a vida. Você não vai ter uma campanha todo dia, você não vai ter um monte para subir todo dia, você não vai ter um pastor toda hora perto de você, você não vai ter, mas você tem um bom pastor, aquele que deu a vida por você, e esse histórico que tem que estar dentro de mim e dentro de você. Então Daniel escreveu uma história dentro da Babilônia que não precisava ser em qualquer lugar. Ele trazia a essência dele, a história dele, o histórico dele, mais importante do que qualquer outra situação. É interessante nós termos esta busca de Deus. Você não busca Deus somente pelos seus próprios interesses. Você busca Deus pelo interesse de Deus. Você busca Deus porque Ele é seu Criador. É uma coisa muito importante nós termos essa noção de buscar a Deus. Eu não busco a Deus somente porque eu quero ser curado. Não, eu quero escrever minha história. Eu quero ter um histórico, porque aonde eu for afligido, eu posso passar por vários carnavais, por várias coisas que tentam me apetecer, a vontade, tenta me trazer um prazer, tenta me trazer alguma coisa que vai... Não, mas não pode ser assim, não é a comida, não é a bebida, o reino de Deus não é constituído nem de comida nem bebida, como diz Paulo em Romanos capítulo 14, nada disso, né? Se um come legumes... fraco, o outro que come carne, não tem isso, não tem dogmas, é essência, é graça, é você buscar o que mais importa, mas é isso que eu quero passar para vocês nessa noite. E o conhecimento de Daniel, eu queria ler aqui uma oração que Daniel fez no capítulo 9. Ele traz uma coisa aqui que eu acho muito importante para a gente poder estudar e criar esse histórico dentro de nós. Ele tinha esse histórico. Olha só, Daniel no capítulo 9 diz assim: no princípio no primeiro ano do Dario, filho de Assuero,
da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Meu Deus, isso aqui é um homem que lia a Bíblia, é um homem que estava na presença de Deus, é um homem que estava na Babilônia, mas estava se preocupando com aquele povo que estava lá em Jerusalém, sofrendo, né? Um povo que foi deixado de lado, porque ele foi levado como uma pessoa importante para a Babilônia. Ele comia da melhor comida, ele bebia da melhor bebida, ele participava, ele era uma pessoa que era assessor do rei. E Deus o colocou ele num lugar especial, não somente porque ele merecia pelos seus conhecimentos, mas pelo que ele tinha de Deus dentro dele, o que ele representava para Deus dentro da Babilônia. Porque se fosse só o conhecimento natural, se fosse só o doutor em ciência que ele era, as capacidades intelectuais que ele tinha, não salvaria ele, como Nabucodonosor pediu para interpretar o sonho dele. Aí ele falou, não, eu interpreto o seu sonho e ainda digo o que você sonhou, não vou te dizer somente interpretação, eu vou dizer o que você sonhou e vou interpretar o seu sonho. Isso não é doutor em ciências naturais, ciências da consciência humana, da capacidade humana, não, isso aí é conhecimento, não é revelação de Deus, é o sobrenatural de Deus que eu e você precisamos viver neste mundo através desse sobrenatural. Essa essência, mano, vai servir para a sua família, vai servir para a sua casa, para o seu filho, vai servir para você nos momentos difíceis da sua vida, para que você possa responder não conforme os seus sentimentos e suas emoções, né? Aqui, Daniel não estava mais debaixo do rei Nabucodonosor, era um outro rei, o rei Dario, está aqui, ó, no primeiro ano de Dario. Ele estava outro rei, não podia passar rei, passou Nabucodonosor, passou Beltesazar, passou Dario, mas Daniel continuou o mesmo, porque Deus era com ele, porque ali ele fazia a diferença. Deus quer que a gente faça a diferença, amados. Mas para fazer a diferença precisa ter um histórico, precisa ter uma base, precisa ter fé, mas não só uma fé que remove montes para você mostrar que você tem fé. Não, é uma fé que vai te sustentar na graça de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus, ter esse entendimento. Eu vejo Daniel como esse homem especial, que separou-se para Deus de uma forma muito, muito bacana, de muita consistência. A Bíblia diz em 1 Daniel, lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que ele falou assim, ó, eu não quero comer a comida do rei, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. Ele não disse só as iguarias, eu não quero adorar o Deus de Nabucodonosor, eu não quero sentar na mesa com pessoas ímpias. Isso tem uma conotação muito maior do que simplesmente você ter uma vida com Deus. Não, é muito maior, é muito maior. Eu não quero comer eu não quero sentar na mesa. Salmo número 1 diz isso, eu não quero andar em roda de escarnecedores, porque aquela roda era a roda de escarnecedores. Eu não quero sentar na mesa de pessoas que são ímpias, que têm pensamentos, que falam do mundo e não falam desse Deus maravilhoso. Eu quero viver na presença, eu quero ter essa presença. É maravilhoso isso, e eu fico trazendo isso para a minha vida e para a sua vida, que você vai me ouvindo e você vai entender. E Daniel disse aqui que na Bíblia, no capítulo 29, né, de Jeremias, você pode pegar o livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 10, se não me engano, diz assim, ó, assim diz, no versículo 10, capítulo 29, versículo 10, diz assim diz o Senhor, logo que te cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer de volta para Jerusalém, trazer de volta para o lugar de onde eles eram. Eles eram
muitos daqueles judeus, eles eram vinculados ao templo de Jerusalém. Destruiu o templo, destruiu. Tem muita gente que está vinculada às coisas, aos milagres, a tantas outras coisas que Deus fez na sua vida. Mas o mais importante é você ter o histórico de Deus na sua vida. É você se apegar àquilo que mais te sustenta na presença de Deus. Aquilo que é o histórico, a essência de Deus tem que estar dentro de você. E é por isso que Daniel, mesmo passando por tantos reis, ele ainda estava presente, porque ainda tinha algo para fazer. Por isso que lá, depois de ter passado por Nabucodonosor, Beltesazar e todos os reis com que ele passou, ele continuava ali na presença. E ele disse, no primeiro ano de rei Dario, ele já estava ali com um propósito. Tem 70 anos que já passou. Ele já devia ter o quê? Bastante idade. Mas ele tomava conhecimento de quê? De que ali já era o momento de o povo voltar para Jerusalém. Ou seja, ele estava lá na Babilônia, mas estava com o seu coração, aonde ele nasceu, aonde nasceu a sua fé, aonde um povo que ali era um povo de Deus, um povo abençoado, um povo que... Então ele estava ali preocupado, ele estava lá na Babilônia e Deus sabia que o coração dele era um coração voltado para o Senhor. Eu posso estar na igreja, mas o meu coração pode estar preocupado com o meu trabalho, com o meu dinheiro, com a minha saúde, com tantas outras coisas, interesses pessoais. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você tenha um coração voltado para Ele. Como Davi falava, o meu coração, Davi um rei segundo o meu coração. É isso. Daniel também. Daniel tinha ali a vocação de estar na presença de Deus e de cumprir o propósito. No capítulo 9 diz, passou-se 70 anos, e aqui está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 10, que duraria 70 anos a aflição do povo na Babilônia. E aqui nós podemos ver no Daniel capítulo 9, justamente esse aspecto que Daniel, orando, observa esta coisa. Olha só, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, eu entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, ele era um homem bíblico, E voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar, e com oração e súplicas, com jejum em pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que temam e guardam os teus mandamentos. Eu quero dar outro ensinamento aqui. Daniel não está orando simplesmente por orar, ele está orando a palavra de Deus. Ele está orando em cima de um versículo, de uma profecia que o Senhor deu para Jeremias. Ele está orando a palavra, ele tem a palavra dentro dele. Amados, a palavra que eu tenho é Jesus Cristo dentro de mim, eu não posso me afastar nunca desse Jesus. E é isso que eu passo para vocês, esse histórico, esta verdade, esta graça, que Ele morreu no teu lugar, no meu lugar, deixou uma marca, a marca de Cristo. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome, o meu nome, o nome de Cristo, o nome que está acima de todo nome. Esse histórico tem que ficar em mim, não importa a enfermidade, não importa a luta, não importa o local, não importa a igreja, não importa onde eu esteja e a planta dos meus pés, onde está, o Senhor estará comigo, o meu coração tem que estar com Ele. Daniel esteve na Babilônia, mas o coração dele estava em Deus, não estava em Jerusalém somente. Ele estava com Deus ali, ele provou que Deus não é um lugar, não é de lugar, o lugar de Deus é o seu coração, é o meu coração. A essência de Deus tem que estar dentro de mim, para que eu possa suportar o dia mau e vencer e ser testemunha vivo desse Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Você pode ler toda a oração de Daniel, ele orava a palavra, ele chorava, ele disse, o nosso povo pecou contra ti. Nós pecamos. Ele não fala que o povo pecou, não. Nós pecamos. Ele se incluía dentro da oração, dentro do clamor, aquilo que ele pedia. E logo depois, amados, Deus enviou quem? Neemias para fazer os muros, Esdras para reconstruir o templo do Senhor.
e ali em Jerusalém voltou a ser lugar de adoração. Mas não importa, o lugar de adoração é o seu coração. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar ministrando aqui com essa oportunidade a tua palavra. Louva a Deus pelas vidas que possam assistir, que possam receber e que possam ser divulgadas, que possa ser compartilhada, para que eles possam entender como vale a pena servir ao Senhor Jesus. Deus abençoe você. Fica na paz. Se você está precisando de ajuda, está precisando de coração, eu sei que esse Deus está aqui e está aí na tua casa. Esta palavra que está aqui na minha boca, que saiu, que não é minha, é de Deus, entrou na sua vida. Manelinha, que Jesus te abençoe muito, que a graça de Deus envolva o seu coração, a sua alma, e também do querido meu irmão, do nosso querido, Jesus, glória a Deus, que esteja com teu marido, seja comigo, seja conosco. Jesus, me fugiu o nome. Deus esteja com Maria Helena, Cleide, que todos vocês recebam a graça de Deus, recebam a unção do Espírito Santo, em nome e por amor de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Jesus, glória a Deus. Te amo, paz de Jesus.